paz do Senhor, irmãos. Me chamo Larissa, sou de Goiânia. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que Deus fez na minha vida. Já são 8 meses, vai fazer 8 meses que eu estou separada, que meu esposo, saiu de casa. Mas, para honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho muito que testificar do que Deus fez na minha vida. E eu sei que a restauração do meu casamento é questão de tempo, de prazo. E eu creio que está perto, que muito em breve Deus vai me entregar essa bênção. Mas eu tenho muito mais a compartilhar com os irmãos o que Deus fez na minha vida. Porque Ele permite o deserto, mas Ele nos sustenta, Ele nos dá graça. Eu vim de um relacionamento, eu venho de segundo casamento, esse é o meu segundo casamento. E assim que eu conheci meu esposo, a gente logo, se gostou e começamos a namorar. Então foi muito conturbado, porque a família dele não queria, os pais dele, principalmente o pai dele não queria. Então foi assim, muito difícil. Mas graças a Deus, Deus preparou, a gente casou. Com um ano a gente teve um filho, meu primeiro filho com ele, a gente teve um filho. Mas até hoje, assim, o meu sogro, ele não conversa comigo. Mas é outra coisa que eu creio que Deus, outro milagre que eu creio que Deus vai fazer. Que é só questão de tempo, que Ele já está providenciando essa bênção que eu tenho buscado, pedido muito a Deus. Então, depois de um ano de relacionamento, nós começamos a ter muitas discussões, muitas brigas constantes. A minha relação com o pai dele, a gente não conversa. E apesar de eu conversar muito com a mãe dele, a gente era amiga, mas a minha sogra, ela tem um gênero muito difícil. Então, assim, foram muitos anos, a gente estava casada assim que ele saiu de casa, já tinha 5 anos e pouco. E durante aí uns 4 anos foi muito difícil, porque ela tem um gênero muito difícil. Ela às vezes me humilhava, Como eu sempre fui evangélica, graças a Deus, eu sempre me humilhei para ela. Em questão também para a gente viver bem, Tanto eu com ela quanto eu com meu esposo. E meu esposo, ele é muito dependente da família dele, tanto na vida financeira quanto qualquer outra área das nossas vidas. Ele era muito, dependia muito dela. E às vezes assim, ela falava as coisas que magoava, e ele ficava a favor dela. Então assim, foram um relacionamento meio difícil depois de um ano de casado, Mas graças a Deus, a gente ia rompendo, eu ia rompendo em fé. Durante esse processo, assim que depois que eu tive o meu primeiro filho, eu tive uma depressão, uma pequena depressão. Não foi algo assim muito forte, mas eu tive uma depressão. Eu era pessoa muito alegre, muito conversadeira, conversava com todo mundo, sempre tive facilidade de fazer amizades. E eu comecei a ficar muito oprimida, eu chorava muito, eu ficava muito triste. Então, assim, eu com esse, com esse relacionamento conturbado com a mãe dele, com ele, às vezes, porque ele defendia a mãe dele, ele ficava do lado da mãe dele contra mim. Então, isso magoou muita gente que é esposa, eu sei que ele me ama, que me amava e tudo, mas infelizmente ela tinha esse domínio sobre ele. Então eu entrei numa depressão, sim, ficava muito triste e infelizmente eu não tive o apoio dele. Ele não teve a sabedoria de me ajudar, de sair, dessa depressão. Mas eu fui orando, fui buscando ao Senhor, eu sempre fiz a obra do Senhor, trabalhei na igreja, Eu amo fazer a obra do Senhor. E
E com isso, Deus me curou. Chegou um tempo que Deus me curou daquela depressão. Mas eu percebi que o meu relacionamento ele já estava um pouco desgastado. Mas eu sempre tentando mudar mas a gente não conseguia mudar, né? Muito difícil você conseguir mudar, né? Um relacionamento quando ele chega numa fase, fica muito difícil. Mas enfim, e passou um tempo, a gente começou a ficar, né, mais melhor, tal, e a gente programou ter o segundo filho. E a gente eu engravidei, né, no começo de 2018, eu engravidei da minha princesinha, que é uma menininha, que era um sonho, né, tanto meu quanto dele, ter uma moça, a gente tem um filho homem, então nosso sonho era ter uma mocinha. E só que eu jamais imaginaria, né, todo o processo que eu iria passar. E quando eu estava grávida de 6 meses e meio, meu esposo ele saiu de casa. A princípio ele falava que não gostava de mim, né? E passou-se uns 45 dias a 2 meses, ele assumiu o relacionamento com a OM. E foi muito difícil para mim. Eu pensei assim que eu não iria suportar. Eu imaginava assim que eu iria, né, voltar à depressão de novo, ficar deprimida de novo. Mas Deus é tão maravilhoso, mas Deus é tão bom que ele permite o deserto na vida da gente, mas ao mesmo tempo ele nos ampara, ele nos dá força para passar aquele processo. Então, assim, foram uns dias muito difíceis, mas eu coloquei no meu coração que eu não iria chorar para o homem, eu iria chorar para Deus. Então, na rua, né, eu era muito feliz, as pessoas até hoje falam que não entendem como que eu consigo, assim, sorrir, ser feliz, em meio a tudo que eu passei. Mas eu tive, né, meus momentos difíceis entre eu e Deus aqui na minha casa, porque não é fácil você passar uma gravidez sozinha. Minha gravidez, ela era uma gravidez de risco, porque eu tive cometi aborto, eu tive dengue, entre outras coisas. Então, assim, foi muito difícil. E, né, a gente ter que ir para a maternidade sozinha, então, assim, é muito complicado. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu superei tudo isso. E quando eu estava com 1 mês já, eu desisti de lutar por ele. Eu falei, Senhor, eu não vou mais chorar, eu não vou mais sofrer por ele, não vou mais orar, porque eu passei tantas coisas sozinha. E a pessoa de boa, né? Eu pensava dessa forma, e a pessoa, né, vivendo a vida feliz que eles, né, imaginam que é. E eu aqui nessa situação, então eu desisti de lutar. Foi quando eu conheci, um dia eu sempre gostei muito de ouvir louvores, né, pregações no YouTube. Foi quando eu conheci esse canal, né, Restauração de Casamento Prova de Fogo. E eu comecei a ouvir os testemunhos, eu comecei a ouvir as palavras, e aquilo tocou muito no meu coração. Eu chorei muito quando eu vi alguns testemunhos, algumas palavras. Eu fiquei assim maravilhada como que eles pregam o amor, como é lindo ouvir a forma que eles pregam o amor. Aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei, né, chorei bastante, senti que Deus estava falando comigo para me prosseguir, para me lutar pelo meu casamento, porque eu achava que não tinha mais solução. Eu não sabia que tinha restauração de casamento. Então, quando eu conheci esse canal, eu fiquei maravilhada. Eu fiquei muito feliz, comecei a ouvir, ouço todos os áudios, todas as pregações, testemunhos, né, os ensinamentos, eu tento, né, eu leio todos e tento pregar, colocar, né, na minha vida, a praticar. E então, assim, o meu casamento, ele não foi restaurado, mas eu tenho uma alegria tão grande em Deus
que às vezes nem eu mesmo sei explicar que alegria é essa, porque antes eu tinha tudo. Antes eu tinha meus filhos, né? Eu tinha uma família, eu tinha um esposo, mas eu era deprimida, eu era chorona, né? Eu era, entre aspas, eu era uma mulher fraca, eu não conseguia conduzir a minha vida, a minha família. Apesar de orar, eu orava muito, mas eu não tinha discernimento, eu não conseguia pôr em prática aquilo que eu sentia no meu coração, de ter aquela mudança, né? Porque eu sabia que aquilo era prejudicial para o meu casamento. Mas hoje eu não tenho meu esposo aqui comigo. Passei momentos muito difíceis, mas eu tenho um amor por ele que eu não tinha antes. Deus colocou um amor por ele no meu coração que eu não tinha antes. E com esse deserto, eu comecei a conhecer Deus verdadeiramente. Eu comecei a viver momentos inesquecíveis entre eu e o Senhor. Coisas maravilhosas, encontro maravilhoso que eu tive com o Senhor. E muitas vezes, irmão, o inimigo, ele nos vê ali, né, de uma certa forma frágil, e eles armam a cilada para a gente cair. Porque eles pensam, agora sim, agora eu consigo derrubar ela, agora eu consigo derrotar ela. Mas o Senhor vem e sustenta nós. Ele diz, aqui não, aqui essa é minha, essa você não vai tocar. E assim eu senti comigo foi assim, eu senti a mão do Senhor. Do inimigo, ele tentou me derrubar, ele tentou me tirar da casa do Senhor, ele tentou me colocar uma depressão, mas o Senhor me guardou com o teu sangue. Eu sei que eu não sou merecedora de tantas coisas que Deus fez por mim. Eu não sou merecedora, mas Deus, ele é misericordioso. Ele nos sustenta, ele nos fortalece. E hoje eu costumo dizer que é o momento mais difícil da minha vida. Eu tenho 28 anos, apesar de já ter vindo, né, de outro relacionamento, mas nada se compara ao que eu tô passando. Mas é o momento mais feliz da minha vida. Eu tenho alegria de viver, eu tenho alegria de levantar de manhã, eu tenho um coração grato ao Senhor por tantas coisas que Ele fez por mim. Foram tantas bênçãos que o Senhor me concedeu. Eu pensava que eu não ia conseguir, tanto financeiramente quanto, né, sentimental, o meu sentimental, eu pensava que eu não ia conseguir. Mas Deus, Ele providenciou tudo. Ele preparou pessoas para me abençoar. O meu sogro, que não falava comigo, que segundo ele não gostava de mim, ele mudou totalmente. Hoje a gente não conversa, mas eu vejo o carinho que ele tem comigo. É um orgulho que ele tem, algo que ainda precisa ser quebrado, que eu creio, né, que Deus tem um propósito nisso tudo. Eu creio que através disso o Senhor vai quebrar, vai moldar. E então assim, eles me apoiou, até hoje me apoia, eles me ajudam financeiramente. A minha sogra mudou totalmente. Aquela pessoa que gostava de falar, de te magoar, hoje ela pensa duas vezes antes de falar, ela me trata bem. Então assim, eu vejo que Deus preparou esse deserto para me mudar, mas principalmente para moldar eles. Porque eles tinham uma pessoa, porque eu me considero uma bênção do Senhor. Eles tinham alguém do lado deles que eles não davam valor, porque eu fazia tudo por eles, desde levar em hospital, de ajudar no trabalho, na casa, eu fazia tudo para eles, mas eles sempre me humilhavam muito. E eles têm outra nora que nem vai na casa deles, né? Uma pessoa totalmente que precisa de uma libertação, mas enfim, não, né, não faz parte aqui do testemunho. Então, assim, eu casei, eu apoiei, eu ajudava eles, levava no hospital, cuidava, sempre estava ali presente, ajudando, eles me humilhavam, muitas vezes eu entrava para dentro do banheiro, chorava, depois eu saía sorrindo, sabe? Mas com aquela dor no meu coração. Então, assim, e hoje Deus moldou eles me tratam como uma filha. Hoje o meu esposo, ele não vai na casa deles porque meu sogro colocou ele para fora de casa.
Ele trabalhava pro meu esposo trabalhava pro meu sogro. E meu sogro mandou ele embora da loja, mandou ele embora de casa, né? Hoje ele mora coem de frente à casa da minha sogra, que eu moro numa rua e ela mora noutra. Então, ele mora de frente à minha sogra. Então, não é fácil, mas mesmo diante disso tudo, eu consigo olhar apenas para as coisas boas que o Senhor fez por mim. Às vezes eu paro e penso, falo, Senhor, é um momento difícil, sim, mas eu começo a olhar para as coisas que o Senhor fez por mim, pelas maravilhas que Ele fez. Então, isso é muito gratificante, né? E o que eu deixo aqui hoje para vocês é isso, irmãos. Que vocês apenas olhem para o lado positivo. Não importa a situação que você está passando, não importa a dor que você está passando, tem um lado positivo nisso, tem algo positivo nisso. E se nós somos servos do Senhor, nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, me usa da forma que tu queres, né? Me usar, me usa. Então, quem somos nós para questionar a forma que Deus vai fazer, porque eu pedia muita transformação do meu sogro, da minha sogra e do meu esposo. Então, assim, eu vejo que Deus permitiu isso para transformar todos nós. E eu vejo hoje a transformação e eu não consigo abrir a minha boca para reclamar. Eu apenas abro a minha boca para agradecer, porque eu tenho um coração tão grato ao Senhor, porque Ele me proporcionou tantas coisas boas. E essa é a mensagem que eu deixo hoje para vocês. Sejam gratos ao Senhor. Não importa a situação que vocês estão passando, sempre existe um lado positivo. Sempre vai existir. Que possamos acordar e apenas olhar para o lado positivo, apenas olhar para aquilo de bom que o Senhor fez por nós. Porque, como eu aprendi aqui, é melhor a gente sofrer agora e lá na frente o Senhor entregar uma bênção maravilhosa para nós, do que ficarmos ansiosos e Deus permitir a volta, mas a gente entrar no outro deserto. Então eu tenho esse pensamento, sinto falta do meu esposo, da minha família, não é fácil, mas eu creio que Deus vai fazer, e quando Deus fazer, vai ser algo maravilhoso. Em nome de Jesus eu creio. Que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe a família de vocês e que restaure as nossas famílias. Que nós não possamos permitir que o inimigo vença essa batalha. Que nós não possamos desistir daquilo que o Senhor colocou para nós. Porque se estamos passando por isso, é porque Deus viu em nós capacidade de vencer. E que possamos honrar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém, irmãos?